Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Klaus Piragini e esse é um podcast de liderança. Eu quero convidar você a participar dessa jornada de aprender um pouco mais sobre liderança. Nesse podcast você vai encontrar vários assuntos, acho que já são mais de 70 comentários sobre liderança e tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Não esquece de compartilhar, não esquece de divulgar, isso que ajuda e até curtir, né? Porque isso faz com que o YouTube entenda que esse podcast é relevante para você e sempre comunique quando tiver podcasts novos. Hoje o tema é muito importante, é um tema atual, um tema que está sempre na moda, sempre vale a pena estudar sobre isso, que é o líder servo. Muita gente entende que liderança é poder, isso eu tenho visto na minha jornada de líder, que quantas pessoas às vezes na sua trajetória confundem essa ideia de que ser líder é você ser alguém que está sob o comando, mandando e dando ordens e exercendo poder sobre as pessoas. É verdade que a liderança implica em poder, né? Quando você tem um cargo, você tem um título, você tem um pouco mais de poder do que aquele que está começando. Mas existem algumas coisas que não funcionam quando você quer exercer a liderança por poder apenas. Principalmente se você trabalha numa sociedade sem fins lucrativos, onde você trabalha com voluntários. Porque trabalhar com voluntários é diferente de você trabalhar com pessoas que recebem um salário para fazer um serviço e ela entende a hierarquia disso. Mas quando você trabalha com voluntários, as pessoas têm dificuldade de entender que o trabalho gratuito delas, o trabalho de voluntariado delas, na verdade, é um trabalho altruísta e que ela entende que a liderança está ali para conduzi-la nesse trabalho. O grande mestre da liderança e da administração, chamado Peter Drucker, ele tem um livro bacana que, se você quiser se aprofundar sobre essa diferença entre liderar entidades sem fins lucrativos, e liderar empresas, que é, se não me engano, exatamente isso, entidades sem fins lucrativos, o nome do livro. E lá ele explica que ele trabalhou durante muito tempo numa igreja, e ele aprendeu ali naquela igreja a dificuldade que é, muitas vezes, liderar voluntários. Porque os voluntários, como eu disse, o pagamento deles não está no salário, não está no crescimento financeiro, na recompensa financeira. O pagamento deles está nesse relacionamento, nessa obra que se completa, nesse projeto que se inicia. Então, muitas vezes a gratidão do voluntariado, o prazer do voluntariado é saber que ele está servindo uma causa maior, uma causa nobre. Isso leva a gente a entender que a liderança precisa ser trabalhada de forma diferente. É claro que no meio de corporativo, hoje já se tem vários livros falando sobre a liderança de servo, como o Monge Executivo, vários livros que falam sobre isso. Mas a ideia que eu quero trabalhar hoje é que a gente precisa cultivar essa liderança em nós, Ser um servo, é uma coisa tão difícil da gente aceitar, Porque parece que quando a gente quer crescer, ter mais poder, é para mandar, é para exercitar a nossa autoridade. Então, a ideia de ser um servo aqui é que você vai desenvolver algumas atitudes que são ideais para o desenvolvimento do seu trabalho. Uma delas é o altruísmo, a generosidade, é o compartilhar do seu conhecimento. É nesse aspecto que um líder é um servo, É na humildade de aprender, entender que todos têm qualidades diferentes e devem ser aproveitadas da melhor maneira possível. O servo, ele tem que ter, esse líder servo, ele tem essa visão de que o time é importante, E que o conhecimento dele precisa ser participado, que ele tem que tratar outra pessoa de uma maneira como ele gostaria de ser tratado, que ele precisa entender que ele não é o dono da verdade, que as ideias dele não são sempre as melhores. Eu acho que essas coisas caracterizam o líder servo, Que quando ele tem que chamar atenção, ele sabe chamar atenção como ele gostaria de ser repreendido e não como ele pode repreender por causa do poder que ele tem. Então o líder servo, ele vai trabalhar muito essa questão dos sentimentos, das emoções que estão ligadas a uma liderança, mas também vai desenvolver qualidades emocionais que vão gerar naquele ambiente um ambiente de cooperativo,
um ambiente de cooperatividade, um ambiente de colaboração, um ambiente de graça, de desenvolvimento, né, de amizade, mas também de profissionalismo. Hoje eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade com essa liderança. Quando elas têm aí, que eu chamo de 2 rotinas de poder, elas começam a se transformar ali em líderes tiranos, em líderes que são os donos da verdade, em pessoas que não conseguem tratar o outro da maneira como eles gostariam de ser tratados. Eu costumo usar uma expressão que a liderança de servo, para ficar claro isso, é uma pirâmide invertida, ou seja, o líder está na base da pirâmide aqui embaixo, sustentando, né, todas as pessoas que querem trabalhar, ou seja, ensinando, mostrando, coordenando, apoiando, motivando. Então a pirâmide está invertida. Esse líder, ele tem que ser um líder presente, ele tem que ser um líder que está envolvido com aquilo. Por isso que algumas pessoas não conseguem desenvolver sua liderança, porque elas querem chegar no ambiente, elas querem mandar, elas querem chegar no ambiente, elas querem dominar, elas querem que as pessoas notem o valor que elas têm, a qualidade que elas têm, como elas são fantásticas, como elas conseguem se desenvolver grandemente, como elas conseguem dominar o projeto, mas na verdade elas não estão ali entendendo que o papel da liderança é essa, de suportar o outro, né? É de conduzir o outro e tirar do outro, né, o melhor que ele possa fazer, a melhor trabalho, a melhor qualidade que ele possa ter. Eu penso que essa pirâmide invertida é algo que não dá para você nascer assim, você precisa desenvolver isso na sua vida. É um caminhar da sua liderança, é você entender que é importante você se colocar no papel do outro, que é importante você participar do seu conhecimento, que é importante você incentivar o crescimento do outro, que é importante você entender as necessidades deles, que é importante deixar um pouco o ego de lado, deixar um pouco o orgulho de lado, que às vezes é tanta vaidade, é tanto orgulho na liderança, que não dá espaço para o serviço, né? Mas esse exemplo da pirâmide invertida, eu acho que é um dos exemplos mais interessantes que a gente pode desenvolver na nossa mente para a gente entender o que nós estamos pensando. Por isso, às vezes, quando a pessoa pensa que ele está no topo da pirâmide porque ele é um líder e que todo mundo está abaixo dele, sentimentos como, né, orgulho, sentimentos como vaidade, sentimentos como arrogância, sentimentos como eu sou intocável, eu estou num lugar que ninguém chega aos meus pés, se desenvolve muito facilmente porque o nosso coração é assim. E a liderança começa então a ser perdida, você começa a se distanciar das pessoas, as pessoas não conseguem mais aguentam ficar perto de você por causa da sua atitude. Mas quando você inverte a pirâmide, você se coloca embaixo, você entende que você está ali para incentivar, para motivar, para exortar, para mostrar como fazer melhor, para corrigir se for necessário. Então você vai desenvolvendo uma cadeia de relacionamentos, de desenvolvimento pessoal que vai trazer crescimento na vida de muitas pessoas. Então a verdade é que ser um líder servo é a grande mudança da liderança desse tempo. Principalmente quando você trabalha com igrejas, com ministérios, né? As pessoas podem até aguentar um pouco essa pressão, desse poder, dessa vaidade toda, mas chega uma hora que isso acaba custando muito caro, né? A pessoa não aguenta se relacionar com tudo isso. E o orgulho, na verdade, afasta as pessoas e afasta a liderança e afasta esse serviço, né, que a gente precisa desenvolver. Então, a dica de hoje é essa: cultive uma liderança de servo, cultive uma liderança que quer crescer junto, que entende que todos têm potencial, e não uma liderança medrosa, não uma liderança que fica tentando ficar com medo da sombra, fica tentando oprimir as pessoas, obrigar as pessoas a fazer a sua vontade pela força. Essa é uma liderança que pode parecer funcional por um tempo, mas ela vai custar caro para o líder. Então, cultivar isso é um processo da nossa vida que precisa ser desenvolvido, e para isso a gente tem que ter uma certa alma tratada, entender que a gente está ali por um papel, que a gente está ali por uma função, que a gente não é a empresa, a gente não é o cargo, nós somos pessoas que estamos ali desenvolvendo uma tarefa, e essa tarefa traz crescimento, traz bênção, e que as pessoas precisam ser conduzidas, que esse é o papel da liderança. Quando você entende isso, quando você percebe isso na sua vida, você começa a entender por que algumas coisas não funcionam. Por que algumas pessoas chegam, por exemplo, em alguns lugares, e quando elas chegam naqueles lugares elas são rejeitadas?
porque elas querem se impor, elas ao invés de servir, elas querem mandar, ao invés de ouvir, elas querem que todo mundo as ouça, ao invés de elas incentivar, elas querem que as pessoas simplesmente tenham medo delas. Esse tipo de sentimento nos envolve. Pode até funcionar numa empresa onde a pessoa tem recursos, né, financeiros envolvidos, então ela tem que sustentar a família dela e ela se sujeita a algumas coisas. Mas numa sociedade sem fins lucrativos, né, igrejas com muitos voluntariados, outras entidades sem fins lucrativos, que envolve muita liderança de altruísmo, muita liderança que está voltada para fazer algo para o bem ao próximo, não pela receita, não pelo salário que se recebe. Nisso a gente vai mudar um pouco a nossa visão e desenvolver uma liderança de servo. Isso é muito importante para nós aprendermos nesse tempo. Eu vejo muita gente aí, muita gente boa mesmo, que está com a sua liderança parada, porque não tem um coração de servo, né? Quer ser servido e não quer servir. É que todo mundo esteja relacionado com ela com uma atitude de servir, mas não que ela esteja disposta a servir ninguém. E as pessoas rapidamente percebem isso e elas acabam se afastando de você. Bom, a dica de hoje é essa: tenha um coração de servo, que Deus possa abençoar a tua vida, possa guardar você em tudo aí e que você possa cultivar esse coração altruísta, esse coração generoso, independente do que as pessoas fazem, as pessoas falam, as pessoas dizem a seu respeito, que você possa desenvolver esse coração voltado ao servir, voltado a ajudar ao próximo, a crescer, a reconhecer as qualidades, a desenvolver os talentos das pessoas. Deus abençoe sua vida e tudo quanto fizer prosperará.